Brasileiro ele traz todas as regras gerais de circulação e conduta, que nada mais nada menos é o que eu posso e o que eu não posso fazer enquanto estiver circulando pelas vias públicas. E essas regras gerais valem para os usuários das vias. Quando eu falo de usuário, eu estou falando desde o pedestre até o motorista da carreta. Então eu estou falando de todos os usuários das vias públicas: pedestre, ciclista, motociclista e demais motoristas. Condutores de veículos de tração animal entram também aqui nessas regras gerais de circulação e conduta. Essas regras gerais de circulação e conduta, elas só vão perder espaço, elas só não vão ter validade se estiver uma regra específica, por exemplo, de sinalização, ou se alguma autoridade ou agente de autoridade de trânsito der uma ordem específica contrária. Caso contrário, essas são as regras que nós temos que seguir. E para a gente entender melhor essas regras gerais de circulação e conduta, nós precisamos entender alguns conceitos do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro artigo do capítulo 3, ele vem falando assim, na verdade, o primeiro artigo da Lei 9.503, ele vem falando assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Quando eu falo de via, pode ser também via pública, tá? Rege-se por este código. E aí continua: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para circular, parar, estacionar ou carga e descarga. Todo movimento na via pública chamamos de trânsito. Então, trânsito é movimento, é circulação de pessoas, veículos e animais. Veículos e animais conduzidos ou não. Todos eles em grupos ou isolados para circular, parar, estacionar e fazer operação de carga e descarga. Operação de carga e descarga é considerado estacionamento, viu, pessoal? Então, a primeira regrinha que nós temos do Código de Trânsito Brasileiro é essa: trânsito é a circulação de pessoas, veículos e animais nas vias terrestres. Aí nós temos o conceito de via ou via pública. Via pública, em outras palavras, é qualquer local aberto à circulação de pessoas, veículos e animais. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, e compreende a pista, calçada, passeio entra aqui junto, acostamento, ilhas e canteiros centrais. Esta imagem, por exemplo, ela dá um exemplo das regras da via. A via começa aqui e termina aqui, ó. Ela começa no muro e termina no outro. Do muro para dentro, onde nós temos as propriedades privadas, casas, comércios, postos de combustíveis, estacionamentos, estabelecimentos privados de uso coletivo, é o que nós chamamos de lote lindeiro. Aquele situado ao longo da via pública, via urbana ou rural, e que com ela se limita. Do muro para dentro nós temos o lote lindeiro. Do muro para fora nós temos a via pública. Conseguiram entender, pessoal? Então, todo local que circula pessoas, veículos e animais é via pública. Do muro para dentro, ou, se não tem muro, mas do alinhamento, onde seria o muro, da cerca para dentro, é lote lindeiro, propriedade particular. Pista, parte da via, normalmente utilizada para a circulação de veículos,
identificada por elementos separadores ou por diferença em nível em relação a calçadas, ilhos ou canteiros centrais. Pista, parte da via destinada exclusivamente para a circulação de veículos. Em outras palavras, a pista é a parte asfaltada da via, onde os veículos vão transitar. Pegando esta mesma imagem, a pista, ela começa no meio-fio, termina no outro, para a gente entender melhor. Mais à frente nós vamos ver que tem alguns casos que a pista começa e termina antes do meio-fio. Mas no geral a pista começa no meio-fio e termina no outro, do outro lado. A parte asfaltada da pista, da via. Então isso é que é a pista. Essa pista, ela pode ser subdividida. E quando essa pista ela é dividida em espaços que cabem em um veículo com segurança, é o que nós chamamos de faixa de trânsito. Faixa de trânsito é a subdivisão da pista em espaço suficiente para que um veículo possa transitar com segurança. Ou qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas longitudinais e que tenham largura suficiente para transitar um veículo com segurança. A faixa de trânsito, pessoal, ela não é a linha. A linha torna visível a faixa de trânsito. A faixa de trânsito é este espaço aqui, que a via é dividida e que cabe um veículo com segurança. Conseguiram entender? A linha torna a faixa visível, mas a faixa de trânsito, ela é o espaço. Ela não depende de existir uma linha ou uma marca viária pintada no asfalto para poder existir a faixa de trânsito propriamente dito. Calçada. Calçada é a parte da via normalmente separada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, é destinada à circulação de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Em outras palavras, do meio-fio até o muro onde começa o lote lindeiro, nós temos a calçada. A calçada, ela é aquele pedaço da via onde o pedestre vai ter exclusiva circulação. Tem o direito de transitar em cima da calçada. Direito exclusivo, que é a palavra certa que eu estava procurando. E a calçada, ela vai ter desnível em relação a uma com a outra. A calçada, ela vai ter um poste para sinalização, ela vai ter uma lixeira, ela vai ter uma árvore, ela tem obstáculos físicos, ela tem interferências. Essa é a principal diferença de uma calçada para passeio. Passeio, por sua vez, ela pode ser parte da calçada ou parte da pista. Se for parte da pista, ela tem que ser separada por uma pintura ou por um elemento físico separador, por um meio-fio. Mas a principal característica de um passeio é ser livre de interferências. É destinada à circulação de pedestres e, quando autorizado, para a circulação de ciclistas. Nesta imagem aqui, do muro até o meio-fio eu tenho uma calçada. Porém, eu tenho esse pedacinho aqui, que tem obstáculo físico. Por exemplo, tem a árvore, lá na frente vai ter algum outro obstáculo físico. Portanto, o passeio, ele é do muro até aqui onde termina, onde começa, na verdade, o obstáculo físico. Pode ser parte do passeio, parte da calçada ou parte da pista.
Quando for parte da pista, vai ser livre de interferências. Conseguiram compreender a diferença de calçada para passeio? A maioria das portas que nós percebemos aí nas vias públicas, nós temos calçadas. Passeio é livre de obstáculo físico, livre de interferência. E é para ciclistas e excepcionalmente para ciclistas. Pedestre tem o direito de passar na calçada e no passeio. Ciclista tem o direito, quando autorizado, de transitar nos passeios. Na via urbana, no perímetro urbano, eu tenho calçada ou passeio. Na via rural, eu tenho acostamento. Acostamento é parte da via diferenciada da pista, destinada à parada para embarque e desembarque de passageiros ou ao estacionamento em caso de emergência, porque o acostamento é para a circulação de pedestres e de ciclistas quando não houver local apropriado para eles. Então aqui, geralmente ele é demarcado por uma linha branca chamada linha de bordo. Da linha para a direita nós temos o acostamento. Acostamento é para ciclista e pedestre. Pista para os demais veículos. Posso fazer uma parada para embarcar ou desembarcar passageiros. Posso estacionar em caso de emergência, por motivo de força maior. Posso estacionar meu veículo, por exemplo, porque furou um pneu, para poder trocar, ou porque ele superaqueceu o motor, porque apresentou um problema mecânico? Posso e devo. Posso imobilizar o meu veículo no acostamento para pegar piqui? Não. Não é motivo de força maior. Então, calçada e passeio nós temos na via urbana. Acostamento nós temos na zona ou na via rural. Na escola a gente aprende que ilha é um punhado de terra cercado por água. Aqui, na parte de trânsito, é um obstáculo físico colocado na pista para ordenar o fluxo de veículos em uma interseção. Olha o exemplo aqui, Esse obstáculo físico que foi colocado aqui, que eu estou destacando aqui com a linha vermelha, é uma ilha. É para organizar o fluxo de veículos em um cruzamento, em uma interseção. A mesma coisa aqui, E coincidentemente essas duas situações são no mesmo bairro. Então isso é o que nós chamamos de ilha, tá bom? Obstáculo físico colocado na via para organizar fluxos em uma interseção. E por último, não menos importante, canteiro central. Obstáculo físico construído para separar duas pistas de rolamento, mas eventualmente ele pode ser substituído pela marca viária dupla amarela. Aqui eu coloquei de vermelho para poder destacar. Todo mundo conhece a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, né? Inclusive a avenida campeã em acidentes de trânsito aqui em Montes Claros. Anos atrás, nós não tínhamos o canteiro central, mas tínhamos um canteiro fictício. Então nós falamos os conceitos de via pública, lote lindeiro, pista, faixa, calçada, passeio, acostamento, ilhas e canteiro central. Antes da gente falar das regras gerais de circulação, nós vamos falar da classificação das vias públicas. Se cair na prova suas, as vias públicas se classificam em, a resposta vai ser vias urbanas e vias rurais. Então,
Toda classificação de via, ela é uma só, urbana e rural. Via urbana no perímetro urbano, via rural na zona rural propriamente dito. Quando a gente fala de via urbana, é toda aquela via que está no perímetro urbano. Fora do perímetro urbano, chamamos de via rural. Nós temos a classificação das vias urbanas e classificação das vias rurais. O artigo 60, ele vem trazer para a gente quais que são a classificação das vias urbanas e das vias rurais. Então, se cair na prova, as vias públicas ou vias abertas à circulação classificam-se em, a resposta sempre vai ser urbanas e rurais. Classificação geral. Agora, as vias urbanas têm sua classificação e as vias rurais também têm sua classificação. Vias urbanas são 4, vias rurais são 2. Vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletora e local. Dessas 4 aqui, Montes Claros só não tem via de trânsito rápido. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro a gente encontra. Mas o que é uma via de trânsito rápido? Primeiro, é uma via que para você entrar ou sair dela tem os chamados acessos especiais. Tem um trevo ou um viaduto para poder entrar ou sair dela. Do lado direito tem uma barreira de proteção, do lado esquerdo também tem uma barreira de proteção. Você não acessa diretamente outras vias, portanto ela não tem cruzamento, muito menos interseções em nível. Não acessa diretamente os lotes lindeiros, você não tem acesso a garagens ou estacionamentos. E não tem travessias de pedestres no mesmo nível. Você tem passarela ou você tem túnel para o pedestre atravessar. Olha o exemplo aqui, ó. O exemplo mais claro que a gente tem de via de trânsito rápido é a Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, lá em São Paulo. A gente tirando o fato dos veículos, da via estar sempre congestionada, aquele fluxo intenso de veículos. Para você entrar ou para você sair, sempre tem uma via lateral. Complexo da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, as chamadas vias expressas lá em Belo Horizonte, é o que nós temos como exemplo de vias de trânsito rápido. A via arterial, ela já tem interseção em nível, ela já tem cruzamento. Geralmente é controlada por semáforo, tem acesso a garagens ou aos lotes lindeiros, tem acesso às vias secundárias e vias locais, mas a principal característica de uma via arterial é que ela possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Em outras palavras, ela liga um ponto da cidade a outro ou um bairro a outro. Vamos pegar um exemplo da via arterial de Montes Claros mais extensa que tem, a famosa Avenida Sanitária. Ela começa lá no Distrito Industrial como a Avenida Sidney Chaves, vira Deputado Esteves Rodrigues. Quando chega aqui onde tem a Casa da Esfirra, ela divide-se em duas. Seguindo o sentido prefeitura, ela continua como Deputado Esteves Rodrigues, vira João Luiz de Almeida, vira Avenida São Judas e termina lá onde eles estão construindo o anel viário que vai para Bocaiúva. Se continuarmos, ela vira Dr. José Correia Machado, vira Vicente Guimarães, Manuel Caribé Filho e termina lá no Residencial Sul praticamente. Liga um ponto da cidade a outro, um bairro a outro. A Avenida Mestra Fininha também. Geralmente são as avenidas, mas quer dizer que toda avenida é uma via arterial? Não. Exemplo, vocês conhecem a Avenida Francisco Sá no centro? Ela começa na Praça da Catedral e ela tem 3 quarteirões e termina na Praça da Estação. Liga centro ao centro.
mas geralmente são aquelas vias principais dos bairros. Liga um ponto da cidade a outro ou um bairro a outro. Tem sinalização de parada obrigatória com as vias que cruzam, é sinalizada, tem interseção em nível, ou seja, tem cruzamento e tem semáforo. Essa é a característica da via arterial. Se não é uma via arterial, é uma via coletora. A via coletora, ela pega o fluxo das vias arteriais e distribui entre as demais vias da cidade. Essa é a função da via coletora. Coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Eu até peguei o exemplo aqui, do próprio bairro aqui, o Melo. Nós estamos aqui, Todas essas ruas, elas não ligam nada a nada. Elas simplesmente ligam o bairro ao bairro. Então elas são vias coletoras. Com exceção dessa aqui, essa via aqui, ela acaba ligando várias vias. Então elas são vias que ela pega o fluxo das vias principais e coleta entre as demais vias da cidade. Isso é que é via coletora. Pode ter semáforo? Pode, mas é raro. Pode ter parada obrigatória? Pode, mas ela liga bairro a bairro apenas. A última e não menos importante via é a via local. Ela tem cruzamento em nível ou interseção em nível, não possui semáforo e dá apenas acesso a local ou áreas restritas. Geralmente dentro de estacionamentos, dentro de condomínios fechados. Olha o exemplo claro aqui, Montes Claros Shopping. Eu tenho a entrada aqui e tenho todas as vias que dá acesso às vagas de estacionamento. Todas essas vias aqui do Montes Claros Shopping dá acesso apenas à vaga do estacionamento. Não me dá acesso a local nenhum a mais. Por isso que é considerado via local. Dentro de um condomínio, eu tenho a portaria e a portaria me dá acesso apenas àquelas vias locais. Eu não consigo daquela via ali ir para outro local. Eu só saio por aquela portaria. Isso é que é via local. Dúvidas quanto à classificação das vias urbanas? Trânsito rápido, arterial, coletora, local? As vias rurais, elas são bem fáceis da gente conseguir identificar. A diferença delas chama-se pavimentação. A estrada é uma via rural não pavimentada, não asfaltada. Característica dela: terra, poeira, ondulação, lama, atoleiro e por aí vai. A rodovia, por sua vez, é asfaltada. E aí tem expectativa, A rodovia bem asfaltada, o asfalto parece um tapete, várias faixas de trânsito no mesmo sentido, pista duplicada. E infelizmente a realidade. Apesar que na nossa região hoje a gente está vendo aí umas rodovias até conservadas. A gente não está vendo tanto buraco quanto há alguns anos atrás. E a rodovia, ela pode ser de pista simples, onde é uma pista só de mão dupla, ou pode ser de pista dupla, onde tem um canteiro central que divide cada mão de direção, cada sentido de direção. Uma outra informação que as vias, na sua classificação, nos traz, chama-se velocidade. A velocidade máxima
será indicada por meio da sinalização, a plaquinha de regulamentação de código R19, que fala qual que é a velocidade máxima permitida para aquela via. Não havendo placa regulamentando velocidade, a velocidade máxima ela vai ser pré-determinada de acordo com o tipo de via em que eu estou. Em uma via de trânsito rápido, a velocidade máxima vai ser de 80 km por hora para todos os veículos. Em uma via arterial, 60 por hora. Coletora 40 e local 30. Nesse sentido, pode também cair na prova querendo saber qual que é a velocidade máxima de acordo com a via não sinalizada. Se existe uma via que tem sinalização de placa, sinalização de velocidade, a velocidade máxima é definida pelo que está na placa. Então, por isso que nós precisamos ter atenção na hora de responder cada questão, principalmente no que diz respeito à sinalização de trânsito. Em um trecho de via onde houver sinalização regulamentando a velocidade máxima vai ser a que estiver na placa. Em um trecho onde não houver sinalização disciplinadora específica de velocidade, a velocidade máxima vai ser pré-definida de acordo com a via que eu estou transitando. 80 via de trânsito rápido, 60 via arterial, 40 coletora e 30 via local. Na estrada, na via rural não pavimentada, a velocidade máxima é o mesmo referente à via arterial, 60 km por hora. Agora, se eu estou em uma rodovia, essa rodovia, a velocidade vai variar de acordo com o tipo de veículo que eu estou e vai variar também de acordo com o tipo de rodovia que eu estou transitando. Toda vez que eu estiver transitando em uma rodovia de pista simples, que é o que mais ocorre aqui na nossa região, com exceção da 135 para quem vai para Curvelo, a partir de Corinto, nós já temos a rodovia a partir de Corinto duplicada. Se eu estiver em um automóvel, em uma caminhonete ou uma caminhoneta ou motocicleta, um desses 4 veículos, eu posso chegar a uma velocidade de 100 km por hora se não houver placa regulamentando a velocidade. Se eu estiver em qualquer outro veículo que não seja um desses 4 tipos, 90 km por hora. Agora, estou em uma via duplicada ou uma via de pista dupla. Automóvel, motocicleta, caminhonete e caminhoneta podem chegar até 110 km por hora. Demais veículos, 90 km por hora. Temos as regras gerais de circulação. E quando a gente fala de regras gerais de circulação, nós estamos falando sobre deveres e obrigações dos usuários. Os usuários das vias não devem, ou seja, em hipótese nenhuma, nenhum usuário pode realizar qualquer ato desses que estão descritos aqui de acordo com... Primeiro, cometer qualquer ato que constitua perigo ou obstáculo para o trânsito de pessoas, veículos e animais. Qualquer ação que vai trazer perigo ou obstáculo para o trânsito, eu estou proibido de fazer ou de praticar. Ou ainda, eu estou proibido, eu não posso causar nenhum dano à propriedade, seja ela pública ou privada. Primeira regrinha da regra geral de circulação e conduta. Os usuários das vias não devem cometer nenhum ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas, animais, ou ainda causar danos às propriedades públicas ou privadas. Em segundo lugar, obstruir o trânsito, torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via qualquer objeto ou substância, ou criando qualquer outro obstáculo na via,
que vai tornar o trânsito perigoso ou vai obstruir o trânsito. Isso não é uma regra para motorista, isso é uma regra para todo mundo. Se eu junto um grupo de pedestres e esse grupo de pedestres vai virar um obstáculo na via pública, o próprio Código de Trânsito já me proíbe de realizar esse tipo de ação. Na teoria, né? Porque na prática o que a gente mais vê é as pessoas aglomerando aí na via e impedindo a movimentação dos demais veículos. Que página aí? E aí vem aquela regrinha agora para o condutor. Inclusive nós comentamos na nossa aula de noção de veículos sobre a obrigação do condutor em manter o veículo com todos os equipamentos obrigatórios. Antes de colocar o veículo em circulação na via, o condutor deve verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino. Então, o condutor, antes de sair com o veículo da garagem, ele precisa fazer uma verificação no seu veículo para ter certeza de que pode sair com esse veículo sem que esse veículo vai ficar no meio da via, sem que esse veículo vai dar uma pane mecânica previsível e sem que esse veículo vai acabar o combustível no meio do caminho. Se o combustível está na reserva, já tem que passar no posto e tem que fazer o abastecimento o mais breve possível. Porque, inclusive, a famosa pane seca, ou seja, deixar o veículo imobilizado na via por falta de combustível, é infração de trânsito de natureza média. Segunda regrinha: o condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Então aqui já entra a regra do condutor. O condutor ele tem que dominar a máquina chamada veículo a todo momento, tendo o mínimo de atenção e o mínimo de cuidado que é indispensável à segurança no trânsito. Eu tenho que dirigir de forma atenta e concentrada. A direção defensiva, inclusive, ela sempre traz que eu tenho que ter a chamada atenção difusa. É aquela concentração com o que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso dominar essa máquina chamada veículo para poder evitar aquelas duas regrinhas lá. Atos que vão trazer risco à segurança ou tornar o trânsito perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via substâncias ou objetos. Temos agora a primeira regra geral de circulação. A primeira regra geral de circulação é: a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Ou seja, toda vez que eu estiver transitando com o meu veículo, eu vou transitar pelo lado direito da via, com exceções devidamente sinalizadas. Eu estou transitando, eu vou transitar sempre pelo lado direito da via. Vou ter exceções? Vou, desde que sejam exceções que tenham sinalização determinando o contrário. Olha só. Pegando como exemplo aqui esse vídeo, a gente vai transitar sempre mantendo o lado direito da via. Assim que esse condutor fizer a conversão aqui, ele vai fazer a conversão, mas vai ficar mais à direita da via, com as exceções devidamente sinalizadas. Ele vai entrar em uma via de mão única. Aqui ele entrou, no caso, na via, mas já entrou pegando o lado direito. Deixa eu passar para frente aqui um pouquinho, porque senão... Aqui,
Aqui eu tenho uma via de pista dupla. Ele entrou de que lado? Do lado direito. Farley, mas só que ele está na pista aqui e no lado, ele poderia estar do lado esquerdo ali da pista, sim. Mas mesmo ele estando à esquerda desta pista, existe a outra pista do outro lado, que seria o lado esquerdo. Entenderam? Temos uma pista dupla. Esperar o sinal abrir aqui. Então a primeira regrinha é essa: eu vou transitar pelo lado direito da via com exceções devidamente sinalizadas. Aí, ó, o condutor mudou para o lado esquerdo da via. Só que ele não está à esquerda da via, ele está à esquerda da pista de rolamento dele. Aqui o canteiro central ele vai deixar de existir, ó. O condutor ele continua à direita da via. Ele não está colado do lado direito da via, até porque à direita da via mesmo, se a gente for observar, nós temos aqui os veículos estacionados, mas ele continua transitando pela direita da via, que até o meio da via é considerado o lado direito. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos a Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Não sei se vocês conhecem, mas no cruzamento com a Avenida João 23, onde tem ali o Cordeiro Supermercado, a prefeitura construiu uma ponte antes, perto do Mercado Central, e uma ponte após o cruzamento. Essa ponte, quando a gente vai entrar à esquerda nela, quando a gente vai entrar nela, na verdade, a gente não vai lá no meio e entra à direita. A gente entra à esquerda. É a chamada mão inglesa. É uma exceção devidamente sinalizada. Eu transito pelo lado esquerdo da via. Então, este é um exemplo claro de exceção devidamente sinalizada. Eu ando pelo lado esquerdo da via. Conseguiram compreender? Temos alguns lugares em que eu vou transitar sempre do lado esquerdo da via. Mas aqui em Montes Claros nós só temos essa situação. Então a primeira seria lá em cima, né? Isso. Eu teria que ir lá no meio da via e virar para poder pegar a minha mão de direção, que é o lado direito. Mas na prática, ou melhor, nesse caso aqui específico, a circulação na ponte ela é feita em mão inglesa. Inclusive tem até a placa me falando, ó, atenção, ponte em mão inglesa. A circulação feita pelo lado esquerdo. Tudo bem sinalizado. E por que em alguns países os carros, o volante é do outro lado? É uma questão cultural. Eu já ouvi falar da história. A história, inclusive, é uma questão de reverência para a época, o governador, o presidente, o rei. Só que eu acabei esquecendo exatamente qual que é a história. Mas era uma questão de reverência. Aí eles mudaram o sentido para facilitar essa reverência. E aí ficou a chamada mão inglesa. Se eu estou em uma via de mão única, a gente não invade contramão. E tenho várias faixas de circulação no mesmo sentido, ou várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as da direita vai ser para os veículos maiores e mais lentos, e as da esquerda para os veículos mais rápidos. Então eu tenho aqui, ó, direita, esquerda. Se existir uma faixa exclusiva ou faixa especial, o que é faixa especial ou faixa exclusiva? É uma faixa, igual nesse caso aqui, que está determinada para um tipo de veículo. Só aquele tipo de veículo que pode transitar. Aqui em Montes Claros, hoje não temos uma realidade de faixa exclusiva para ônibus. Belo Horizonte está cheio, inclusive do lado direito. Belo Horizonte, se eu não me engano, além do ônibus,
táxis também podem transitar na faixa exclusiva de ônibus. Vamos observar o quê? A sinalização, para ver o que a sinalização está me falando. Então, se não tivesse a faixa exclusiva para o ônibus à direita, os veículos maiores ficariam na faixa da direita. Só que a primeira faixa da direita aqui, ela está exclusiva para o ônibus. Os veículos maiores usam a segunda faixa à direita, que é onde está o caminhão. Farley, eu estou devagar. Eu vou ficar nessa faixa da direita também. Farley, eu estou mais rápido. Aí eu posso andar na faixa da esquerda. E a faixa totalmente da esquerda é para veículo mais rápido e para a ultrapassagem. Essa é a regra. Eu posso ficar à esquerda na via? Posso. Em qual situação? Quando eu for ultrapassar ou quando eu estiver mais rápido do que os outros veículos. Farley, mas existe aí uma regra que fala que eu não posso ficar à esquerda o tempo todo. Aonde? A gente tem que tomar bastante cuidado hoje com as fake news. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e aí eu deixo lá rolando nas redes sociais, e aí os vídeos vão passando e o pessoal vai comentando, né? Há um tempo atrás estava eu lá assistindo um vídeo e uma pessoa, um influenciador digital, começou a falar que você não pode ficar na faixa de trânsito da esquerda, porque a faixa de trânsito da esquerda é para ultrapassagem somente. Aí logo em seguida no mesmo vídeo veio um especialista e estava explicando que ele tirou essa informação do Código de Trânsito de Portugal. Em Portugal, você não pode ficar à esquerda. A esquerda tem que ficar livre. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vê nas redes sociais. Tá bom? Agora, igual tem um exemplo aqui, ó. O carrinho amarelo, que é o táxi. Em relação à caminhonete, que é a laranja, ele mudou para a faixa da esquerda, ultrapassou e depois voltou. Ele está super certo. Esse veículo aqui, ó, o vermelhinho, se ele estiver mais rápido do que os outros, ele pode ficar aí, não tem problema nenhum. O que não pode, e é o que acontece, é o motorista ficar na faixa da esquerda com velocidade inferior à velocidade dos outros e ele pensar que está no direito dele. Velocidade mais baixa é faixa da direita. Só tem uma única exceção. Se esse motorista aqui for entrar à esquerda, aí sim ele tem uma justificativa para estar devagar do lado esquerdo. Entenderam? Então, a regra de faixas, várias faixas no mesmo sentido são exatamente essas aqui, ó. Se tem uma via com várias faixas no mesmo sentido, veículos maiores e mais lentos ficarão à direita. Os veículos mais rápidos e para manobra de ultrapassagem vão usar a faixa da esquerda, ou as faixas da esquerda. Tranquilo? Farley, mas eu estou rápido e o veículo atrás quer me ultrapassar. Eu sou obrigado a mudar para a faixa da direita e deixar ele me ultrapassar. Se tiver várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Simples assim. Próxima regra, distância de segurança ou distância de segmento. Distância de segurança ou distância de segmento é a mesma coisa, tá? O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, ou seja, distância do veículo da frente, distância em relação ao veículo que está do lado, bem como em relação ao bordo da pista. E essa distância, para poder calcular, deverá considerar velocidade, condições do local, circulação do veículo e condições climáticas. Vamos analisar esse pequeno desenho aqui. Primeiro,
Esse veículo está certo porque ele está ocupando o espaço dele, que é a faixa de trânsito. O motociclista também está super correto porque ele está ocupando o espaço de um carro. A mesma coisa esse carro amarelo. E todos esses demais aqui. Agora, olha esse veículo aqui, ó. Ele está comendo a faixa. Mas por que ele entrou nesse espaço aí? Porque a motocicleta, ela ficou mais no canto. Então, quando você vai tirar a carteira de moto, pessoal, que você estiver transitando com sua moto, você tem que ocupar na faixa de trânsito o espaço equivalente a um veículo, porque senão você abre espaço para o outro entrar do seu lado e não manter distância segura. E ele entra e ele te joga para fora da pista, ele te coloca em risco. É uma coisa impressionante. O trânsito é muito dinâmico e complexo. São muitos agentes que têm que se relacionar com clareza e respeito mútuos para evitar acidentes. Posicionar-se adequadamente diminui o risco de acidentes. Para tanto, encontre na faixa de rolamento um posicionamento que proteja seu espaço. Dê preferência em ficar ao centro da faixa, mas caso seja necessário, pode-se também ficar um pouco à direita ou um pouco à esquerda. Mas não se posicione muito no canto, pois outro veículo pode ocupar a mesma faixa de rolamento que você. A disputa pelo espaço é muito perigosa e pode causar acidentes. Por isso, procure sempre manter uma distância segura de outros veículos. Em rodovias, por exemplo, adote a regra dos 3 segundos. Sinalize sempre suas intenções e procure ter certeza que os demais condutores e pedestres tenham visto. Para isso, a troca de olhares é fundamental. Procure sempre tomar alguns cuidados. Se você vai fazer uma conversão, além de sinalizar, coloque seu veículo no lado adequado da via, bem antes da conversão. Respeite os espaços das ciclovias, faixas de ônibus e de pedestres. O pedestre sempre tem prioridade. Muita atenção ao mudar de faixa de rolamento. Pode haver outro veículo no seu ponto cego. E lembre-se que você também pode estar no ponto cego de outro veículo. Muitas vezes podemos evitar um acidente quando percebemos que a outra pessoa não está atenta. E a regra mais importante: seja cordial. Dê a passagem. Gentileza gera gentileza e o trânsito se tornará muito mais harmonioso. A direção defensiva, por sua vez, ela recomenda que a gente use a chamada regra dos 2 segundos. Lá na parte de distância segura, nos tipos de colisões, nós vamos falar sobre essa regra dos 2 segundos para vocês entenderem melhor como que funciona. Mas não tem segredo. O importante é que a gente sempre mantenha a distância de segurança em relação ao veículo da frente e em relação ao veículo e quem está ao nosso lado para evitar algum tipo de colisão. Próxima regra: eu só posso transitar em cima de calçada, passeio e no acostamento para adentrar ou sair de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, ou seja, para ter acesso aos lotes lindeiros. Entrar ou sair de garagens, estacionamentos, locais de uso coletivo, privado, como estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, postos de combustíveis. Eu posso entrar ou sair desde que eu dê preferência para o pedestre ou para o ciclista que esteja naquela calçada ou naquele passeio. Caso contrário, eu não posso transitar em cima de calçada ou passeio. Se eu estiver saindo e vou ingressar na via, eu preciso dar preferência para quem está transitando naquela via. Então, quando eu saio de uma garagem, quando eu saio de um estacionamento ou estabelecimento comercial, a preferência é de quem está transitando na via que eu estou entrando. Caso contrário, infração de natureza gravíssima,
com penalidade de multa 3 vezes o valor. Velocidade. É gravíssimo, né? A velocidade, então, para a gente regular, a gente tem que observar, primeiro, condições físicas da via, as condições do veículo e, se for o caso, da carga, condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Então, a velocidade, ela vai ser adaptada de acordo com as situações que eu vou me deparar no trânsito. Nem sempre eu vou conseguir andar na velocidade estipulada para a via, porque vamos ter vários fatores que vão interferir diretamente na hora de adaptar essa velocidade. A velocidade, ela precisa ser compatível com as características da via que eu estou transitando. Além disso, eu preciso obedecer aos limites máximos de velocidade estabelecido para a via. Então, eu não posso exceder a velocidade. Caso contrário, eu vou ser autuado também. A infração pode ser média, grave ou gravíssima. O excesso de velocidade, ele vai ser infração natureza média se estiver em até 20%. Grave se estiver entre 20% e 50% de excesso. E gravíssima se estiver acima de 50% da máxima permitida. Vamos pegar como exemplo a velocidade máxima de 60 km por hora, que é a velocidade estabelecida geralmente para uma via arterial. Se por acaso eu estiver transitando em uma via em que a velocidade máxima é 60, em até 72 km por hora, que corresponde a 20% da máxima, a infração é de natureza média. Se eu estiver em uma via onde a velocidade máxima é de 60 por hora, de 72 até 90 km por hora, que corresponde entre 20% e 50% da máxima, a infração é de natureza grave. Agora, se eu estiver acima de 90, que é a mais de 50% da máxima permitida, a infração é gravíssima, a multa multiplica por 3 e ainda tem suspensão do direito de dirigir do condutor. Lembrando que toda infração de trânsito que ela vai ser flagrada por equipamento, por aparelho eletrônico, ela tem uma margem de tolerância, tem uma margem de erro. Porém, para a prova de vocês, nós não consideramos tolerância, não consideramos margem de erro. Se teve o excesso de velocidade em 1 km por hora, já é considerado infração de trânsito. Entenderam? E eu não posso obstruir a marcha normal dos outros veículos transitando a uma velocidade anormalmente reduzida sem uma causa justificada. O meu veículo está apresentando uma falha mecânica e por causa disso eu preciso andar com a velocidade bem reduzida. É um motivo de força maior, é uma causa justificada. Não, eu resolvi andar 10 km por hora porque eu quero. E aí eu estou impedindo aos outros de transitarem com uma velocidade um pouco maior. Eu já estou cometendo uma infração de natureza média. Transitar com velocidade inferior à metade da máxima permitida para o local. Toda vez que eu for reduzir a velocidade, eu preciso indicar de forma clara e com a devida antecedência e ainda com a sinalização devida a manobra de redução de velocidade. Eu até costumo brincar falando que quando o motorista pisa no freio, existe uma luz mágica e hipnotizante atrás do veículo de cor vermelha que hipnotiza todo mundo e todo mundo fica sabendo que você quer diminuir a velocidade ou frear.
que é a famosa luz de freio. De moto, inclusive, você consegue reduzir a velocidade, reduzindo as marchas e até parar a moto sem ao menos triscar no freio. Mas o simples fato de triscar no freio já é suficiente para a luz de freio acender e você avisar a sua manobra de redução de velocidade. Um dos motivos também em que o condutor deve pisar primeiro no freio e depois na embreagem na hora de parar o veículo. Então, toda vez que eu for não somente reduzir a velocidade, mas realizar qualquer manobra, eu preciso avisar a minha intenção de forma clara e com a devida antecedência e com a sinalização devida essa manobra que eu pretendo fazer. O condutor, ele sempre que quiser diminuir a velocidade, ele precisa se certificar que pode fazer sem risco ou inconveniente para os demais, a não ser que haja risco iminente. Eu tenho que parar sempre de forma suave e gradativa, com exceções. Nenhum condutor deve frear o seu veículo bruscamente, salvo por questões de segurança. Então, toda vez que eu for parar o meu veículo, eu tenho que reduzir a velocidade, avisar a minha intenção e parar de forma suave e gradativa, com exceções que são motivos de força maior, razões de segurança para evitar acidentes que possam surgir. Exemplo: estou eu dirigindo o meu veículo tranquilamente quando de repente um pedestre resolve atravessar sem olhar, sem observar os devidos cuidados. Ele entra na minha frente. Eu vou atropelar o pedestre? Não vou, eu vou ter que frear bruscamente. É um motivo de força maior. Agora, eu sei que tem uma parada obrigatória para mim lá na frente. Eu deixo para frear bruscamente em cima. Aí eu já estou cometendo uma infração de trânsito, porque eu estou deixando de avisar a intenção com antecedência. Quando eu deixo de avisar a intenção com devida antecedência, é infração de natureza grave, com penalidade de multa. A velocidade máxima será indicada pela sinalização, e não havendo a sinalização, a velocidade vai ser de acordo com a classificação das vias que nós falamos há um tempinho atrás. Esse 2 segundos é pouco demais, né? Não. Já vocês vão ver como. Suficiente para... É impressionante. A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima permitida, respeitar as condições operacionais de trânsito e da via, salvo por motivo de força maior, como a gente tinha falado anteriormente. Mesmo que tenha um semáforo verde para você, ou que a indicação do semáforo lhe seja favorável, mesmo que a preferência seja sua, nenhum condutor pode entrar em uma interseção ou cruzamento se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito na via transversal. Em outras palavras, não podemos fechar o cruzamento. O sinal aqui está verde. Só que esse veículo aqui e esse não foram porque na frente está congestionado. Eles podem parar aqui no meio? Não podem. O sinal fechou, eles vão continuar ali? Vão. E aí, fecha daqui, abre para quem está na via transversal. Como que o trânsito vai fluir? Isso que quer dizer essa regrinha aí. E aí, faz o quê? Na verdade, o que é que tem que ser feito? Se você percebeu que não dá para você seguir, você para antes da linha de retenção e aguarda ficar livre para você continuar. Fale, mas vão buzinar lá atrás. Deixa buzinar. Vão brigar, vão achar ruim. Deixa achar ruim. Mal lá atrás. É o que vai acontecer. Quase todos os dias, não sei se vocês conhecem ali o cruzamento da Avenida São Judas com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. É aquele cruzamento que tem no início da Nossa Senhora de Fátima, para quem está aqui na Avenida Sanitária,
que vira João Luiz de Almeida, vira São Judas, passa em frente à igreja São Judas e tem um semáforo. Lá na frente, onde vai entrar para a Avenida das Américas, congestiona porque o pessoal quer virar à esquerda, não dá. O sinal abre. À esquerda? É, quem vai entrar à esquerda é para o Dr. João Alves. Tá. É mesmo. Atrás o sinal abre, só que fica aquela filona de carros. Fica mesmo. E a gente tem que parar antes do sinal para esperar ficar livre. Aí o pessoal que está atrás começa a buzinar. O que é que vai fazer? Respeitar as leis de trânsito. Simples assim. A buzina não vai fazer sumir um dos veículos que está lá na frente para a gente entrar com o veículo lá e evitar de parar no cruzamento. Se você avança, logo que o sinal fecha, abre da via transversal, você vai bloquear a via com o veículo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Avenida Mestra Fininha aqui, ó, horário de pico. O pessoal que está buscando os filhos na escola, eles entram por essas vias aqui, querem entrar na Avenida Mestra Fininha. Eles acabam entrando com o carro lá e fechando o cruzamento também. Então é uma regra. E quando eu bloqueio a via com o veículo, eu estou cometendo uma infração de natureza grave, com penalidade de multa. Não é infração grave, é infração média. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. É infração de natureza média, com penalidade de multas, tá? Não, você pensei. Tá. Então, é proibido fazer isso aqui, ó, bloquear a via com o veículo. Caso contrário, infração de natureza média. E a última regrinha dessa primeira parte de percurso: respeitada todas as regras de circulação, os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados, e todos os veículos, motorizados ou não, tripulados ou não, são responsáveis pela segurança do pedestre. Ou seja, o pedestre ele é o mais vulnerável no trânsito. Portanto, todos devem respeitar o pedestre. Para recapitularmos, o que nós falamos aqui hoje? Transitar pela direita da via, veículos mais lentos à direita, ultrapassagem mais rápidos à esquerda. Velocidade deve ser desenvolvida de acordo com as características da via. Não posso exceder a velocidade estipulada através de sinalização ou através da característica da via. Se ao frear ou ao diminuir a velocidade eu tenho que fazer de forma suave e gradativa, avisar a minha intenção de forma clara e com a devida antecedência. Manobras bruscas só por questões de segurança, tenho que manter distância de segurança em relação ao veículo que está na frente, em relação ao bordo da pista e em relação ao veículo que está do meu lado. E para a gente finalizar, nós vamos falar da regra dos 2 segundos para manter a distância segura. É uma regra da direção defensiva para a gente saber se a gente está muito próximo ou não do veículo à frente. Nós vamos procurar algum ponto de referência em relação ao veículo que está na frente. Um ponto de referência fixo, uma árvore, um poste, uma placa. Nesse caso específico aqui, nós vamos usar como referência a sinalização que é essa placa aqui, ó. Quando o veículo passar da placa, nós vamos começar a contar, equivalente a 2 segundos. 1001, 1002. Falha técnica, não deu pausa não. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá de novo. Passou 1001, 1002. Vocês perceberam que quando eu falei 1002 eu estava antes da placa? Ou não?
Vamos lá de novo. Vamos usar como referência... Tá falando que essa distância de uma placa na outra tem 2 segundos? Uhum. Não. A quanto por hora? Vamos lá. Novamente, para vocês conseguirem entender melhor. A imagem não fica muito certinha não, mas olha lá. Ó. O veículo vai passar da placa agora. 1001, 1002. Eu contei equivalente a 2 segundos. Correto? Contei, terminei a contagem, eu não passei pela placa. Lembrando que a placa que eu usei como referência foi essa segunda aqui, ó. Mas poderia ser a primeira também. Correto? Eu estou antes da placa. Isso indica que eu estou a 2 segundos de distância do veículo da frente. Vamos fazer de novo. Olá, ele vai passar pela placa de regulamentação lá na frente, ó. 1001, 1002. Você está contando com o carro vermelho, né? O carro vermelho. O carro vermelho passou da placa, eu comecei a contar. Eu contei 1001, 1002, mas pode ser 51, 52, porque corresponde a exatos 2 segundos. Como eu terminei de contar antes de passar da placa, eu estou a uma distância segura. Agora imaginemos que eu comecei a contar e antes de terminar a contar os 2 segundos, eu passo pela placa. Eu estou muito próximo do veículo. Então eu tenho que reduzir a velocidade para aumentar a distância de segurança. Conseguiram entender o que é essa regrinha dos 2 segundos? Não depende da velocidade. Porque, por exemplo, a 80 km por hora, esse veículo, ele percorre, por exemplo, 100 metros por segundo. Ia dar os 2 segundos do mesmo jeito. A 120 por hora, esse veículo ele vai percorrer 130 metros por segundo. Então, quanto mais rápido eu estou, mais distante um veículo fica do outro. Por isso que essa regra dos 2 segundos ela é utilizada pela direção defensiva. Porém, tem um pequeno detalhe. Essa regra dos 2 segundos ela vale para o dia, tempo seco. À noite, chuva, neblina, cerração, pista molhada, aumenta para 3 segundos. Então, eu estou no limite aqui. Por que eu estou no limite? Porque, pegando lá a placa de regulamentação, 1001, 1002, 1003. Novamente, ó. 1001, 1002, 1003. Dessa forma que eu vou sabendo se eu estou numa distância boa ou não em relação ao veículo da frente. Conseguiram entender, pessoal? Tem alguma dúvida? De novo, ó, 1001, 1002, 1003. Não depende da velocidade. Quanto mais rápido eu estou, mais distante eu fico deles.